espera da graça, oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 46. Em um determinado museu na Europa, existia foi feita a exposição de um quadro escuro, um quadro negro, e neste quadro tinha um navio e uma tempestade violenta batia contra aquele navio, arremessando-o de um lado para outro. As pessoas olhavam, contemplavam aquele quadro e de repente elas olhavam para o título daquela obra, cujo tema era paz. As pessoas inconformadas com aquela questão antagônica simplesmente saíam balançando a cabeça. O que, no entanto, aquelas pessoas não observavam era o fato de que ali logo ao fundo daquele navio havia uma rocha, e ali na fenda da rocha tinha um pássaro que, a despeito de toda a turbulência ao seu redor, estava muito bem abrigado. E era exatamente a condição deste pássaro que fazia referência o título da obra e não ao navio. Ora, meus queridos, meus nobres, o nosso mundo está em desordem. Vemos isso, pois as tempestades da vida caem sobre nossa cabeça, mas podemos nos refugiar na segurança e na paz do Príncipe da Paz, a rocha da nossa salvação, Jesus Cristo. Eu quero falar a vocês nesta noite, nesta oportunidade, a respeito da seguinte ideia: refúgio em meio às desesperanças da vida. Refúgio em meio às desesperanças da vida. O Salmo de número 46 soma a outros salmos cujo título é Canções de Sião. A exemplo do Salmo 48, 76, 84, 87, 122. Estes salmos louvam ao Senhor, dirigindo-se também, naturalmente, ao lugar santo, ao lugar da adoração, invocando as bênçãos do Senhor. Eles eram cantados em ocasiões particulares que celebram a majestade de Jerusalém e seu significado também escatológico futuro. Observe que o Salmo de número 46 tem como pano de fundo Isaías capítulo 36 e também Isaías capítulo 37. Observe que a Síria, em um dado momento, começou a avançar e a conquistar muitos territórios, a vencer muitos exércitos, e já havia vencido parte de Israel, e agora Senaqueribe com o seu exército coloca-se diante de Jerusalém e manda dizer a Ezequias: entreguem-se, ou vocês se entregam, ou terão que comer do próprio excremento e beber da própria urina para sobreviver. Não tem saída para vocês. É exatamente, queridos, a essa altura, é relacionado com este contexto que nós temos todas essas palavras descritas aqui, no Salmo de número 46. Senaqueribe, que já vinha vencendo os exércitos, ele manda dizer para Ezequias: eu vou dar para vocês 2.000 cavalos, se porventura vocês tiverem homens para montar nesses cavalos. E ele começa desta forma a desdenhar de Israel. A essa altura, Ezequias não vê outra alternativa a não ser conclamar o povo a que dobrasse os joelhos e rogasse pela misericórdia de Deus. É por isso que o Salmo diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. O termo Yahvé Sabaote significa aquele que guerreia pelo seu povo. E aí, o
texto bíblico nos dá conta de que em uma dada noite, uma força extraordinária dá contra o exército de Senaqueribe, milhares de homens morrem, e aí o exército de Senaqueribe, de uma forma desbaratada, sai, empreendendo fuga. E aí, queridos, o salmista louva e bendiz ao Senhor, porque é de fato do Senhor que vem o refúgio, é do Senhor que vem o suporte, é do Senhor que vem a resposta de que o povo de Deus necessita. O Salmo de número 46 está dividido em 3 refrões, e nestes 3 refrões, o salmista faz questão de enfatizar que o Senhor dos exércitos está conosco, que Ele é o suporte de que o povo santo necessita. Aí o Salmo está dividido basicamente em 3 questões. Primeiro, quem é Deus? E o Salmo explica quem é o Senhor. Depois, onde Ele está? E o Salmo dirá onde é que o Senhor está. Depois, o que Ele fez? E o Salmo se encarrega de responder essa questão. A pergunta que faço para você nesse instante é: você já pensou em algum momento em desistir? Desistir da fé, desistir do trabalho, desistir da família, dos amigos, de repente desistir de tudo? Observe, meus queridos, que Martinho Lutero, inspirado pelo Salmo 46, ele escreve o hino que ficou conhecido no mundo inteiro e que é cantado até hoje pelas igrejas nos 4 cantos deste mundo, Castelo Forte. Sim, movido por este ímpeto, por esta convicção de que o Senhor está conosco, de que Ele é refúgio, de que Ele é fortaleza, Martinho Lutero escreve o hino Castelo Forte é o nosso Deus. Ah, meu amado, minha amada, há esperança. É dentro dessa perspectiva, levando em consideração a ideia de refúgio em meio às desesperanças da vida, que eu quero destacar num primeiro momento a seguinte ideia com você: Deus, a nossa tríplice base de sustentação. Vejamos o que nos diz os versos 1, 7 e 11. Salmo 46, verso 1 aí, diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Segunda divisão, verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 11, terceira divisão. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sim, meus queridos, meus amados irmãos, Deus é o nosso refúgio contra o perigo. Deus é o nosso refúgio contra o perigo. O salmista destaca na sequência aqui algumas catástrofes que podem pôr fim ao mundo, mas os que creem no Senhor permanecem firmes. É dele que vem o refúgio de que nós necessitamos. E aí, meus queridos, meus amados irmãos, nós não estamos falando simplesmente de qualquer refúgio. Observe vocês que quando a natureza se manifesta, a despeito de todas as prevenções humanas, ela é simplesmente avassaladora. Observe o que está acontecendo nos nossos dias, né? Não só no Brasil, como em outras partes do mundo. O incêndio vai dar contra a mata e sai simplesmente destruindo tudo que há pela frente. Observe o que o salmista ele traz aqui. Ele traz os efeitos da natureza com a sua fúria, e aí ele evoca o Senhor e diz que o Senhor detém o controle dessa situação. Que se o homem, nessas condições, ele se mostra fragilizado, o Senhor pode contrapor
situação. A pergunta que já faço para você a essa altura é: onde você tem buscado refúgio? Eu digo para vocês, alguns têm buscado refúgio na solidão, preferem fugir da sociedade. Outros têm buscado refúgio na comida. E comem sem parar. Outros têm buscado refúgio no álcool. Outros têm buscado refúgio nas drogas. Outros têm buscado refúgio na pornografia, na prostituição. E tantos outros meios, tantos outros caminhos que os seres humanos buscam refugiar-se. Daí, meus amados, o desafio que a palavra nos traz aqui é justamente para que nós nos refugiemos no Senhor. É dele que efetivamente vem o suporte que nós necessitamos. Ele tem a resposta para as angústias da nossa alma. Ele tem a resposta para as nossas lutas. E ele se propõe a vir ao nosso encontro. Basta que para tanto nós tenhamos humildade para reconhecer as nossas limitações, as nossas fragilidades. Basta que para tanto clamemos: Senhor, vem ao meu encontro. Sou falho, fraco e necessitado sou do Senhor. Sou desesperadamente necessitado do Senhor. Quantas vezes, meus queridos, os indivíduos embebidos, mergulhados na ansiedade por conta das situações, das dificuldades, mergulham no remédio, na busca do alento, mas não passa de paliativo, porque logo o efeito passa. E todas as problemáticas, todas as turbulências voltam e voltam com força. É exatamente por isso que a palavra, de uma forma eloquente, nos desafia a confiarmos no Senhor, a buscarmos no Senhor o suporte, na certeza de que Ele tem a resposta que nós necessitamos. O salmista continua e diz que o Senhor é fortaleza. Sim, meus queridos, a ideia de fortaleza aqui é rocha. Sim, Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 4, ele chamará o Senhor de rocha eterna. Sim, força para levar a nossa vida para finalidades construtivas. Aquilo que de fato produz. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus onipresente, porque Ele é o Deus onipotente. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, meu amado, minha amada. Se nós somos limitados sobre todos e vários aspectos, eu digo para você que Deus é aquele que conhece as tuas lutas. O salmista, lá no Salmo de número 139, ele diz que o Senhor já nos conhecia ainda quando estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Ele é aquele que nos sonda e nos conhece. E a palavra nos diz com clareza que não há limites para Deus agir. Que agindo o Senhor, absolutamente ninguém pode impedir. Portanto, se o Senhor se propõe a abençoar a tua vida, não existe força, não existe vicissitude que possa impedir a mão do Senhor de vir ao teu encontro, a fim de te dar o suporte que você necessita. Aprenda a refugiar-se no Senhor, porque Ele sim é fortaleza, porque nele sim você pode encontrar o suporte de que a sua alma tanto necessita. Pois bem, e aí o salmista ainda continua e diz que Ele é socorro, sim, mas não qualquer socorro, socorro bem presente, agora, nesse instante. Não é talvez, quem sabe, não. Em meio
às tuas preocupações, o Senhor se propõe a ser o teu socorro. A presença e o poder de Deus, reconhecidos e aceitos na nossa vida, constitui a diferença entre vitórias e derrotas, fracassos e êxitos, medo e fé. E quantas vezes, não são aqueles instantes que de repente, talvez, você tenha pensado, não há saída, não há alternativa, o que fazer? Não quero nem que amanheça, porque amanhã misericórdia. Mas aí, queridos, somos desafiados a buscar suporte em Deus. É interessante que a ideia de socorro aqui consiste justamente em uma ideia que é apresentada lá em Gênesis, quando a palavra diz que o Senhor viu que Adão estava só e que iria lhe dar uma adjuntora. A ideia ali é de fazer aquilo que o homem não pode fazer. Isso é bem interessante, porque o Senhor é aquele que se propõe a fazer aquilo que você simplesmente não consegue. Você é limitado ao espaço, ao tempo. A sua inteligência, ela é limitada, mas você é desafiado aqui a depositar a sua força e a sua fé no Senhor. Portanto, meu querido, meu amado, minha amada irmã, o grande desafio consiste justamente em que você encontre no Senhor o socorro que sua alma necessita. O socorro que você precisa para se fortalecer e fazer avanços. Sim, aprender a recorrer ao Senhor como sendo o seu suporte fará realmente essa diferença entre fracassos e vitórias. Quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, está falando a respeito das dificuldades que sobrevêm ao cristão, ele falará que em Cristo somos mais que vencedores. Sim, Deus é aquele que pode te dar a vitória. E aí, o salmista continua e diz, versos 2 e 5, observe o que diz aí, versos 2 e 5, que diz o seguinte: porquanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Verso 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Portanto, não temeremos. Observe, queridos, que a essa altura nós podemos destacar a ideia de Deus, a base da nossa confiança. O terremoto se encarrega muitas vezes de mudar a condição geográfica de um lugar. E quantos não foram as localidades, às vezes, um lugar inteiro foi modificado geograficamente por conta dos efeitos da natureza, por conta dos terremotos. Aí o salmista, ele declara com bastante convicção de que o Senhor detém o controle das atitudes raivosas por parte da natureza. Ele diz que Deus está no meio dela. E aí, ele diz que Deus está conosco em toda e qualquer circunstância. Por mais amedrontadora que seja determinada situação, por mais difícil que seja a resposta, você pode dizer com convicção de que a sua confiança está no Senhor de tal forma que você não deixa se amedrontar pelas circunstâncias. Você pode dizer, como o salmista diz aqui, que Deus está conosco. Você pode dizer isso? Deus se faz presente na minha vida. Ele tem a resposta. Você pode dizer isso? Pois é interessante, queridos, quando nós conseguimos
evidenciar tal convicção, de maneira tal que as circunstâncias não nos levem simplesmente a ficarmos prostrados, como se derrotados fôssemos, mas pelo contrário, quando Ezequias se viu ameaçado por Senaqueribe, a sua resposta foi voltar-se para o Senhor. E aí os filhos de Coré, ou de Corá, registram, né? Os levitas registram, e o povo agora canta que o Senhor dos Exércitos está conosco. O que mais podemos observar aqui? Deus detém o controle. Verso 6 diz assim: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Bramam nações, reinos se abalam. O Senhor continua no controle, assentado no seu alto e sublime trono. Lembra lá? Isaías capítulo 6. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos que muitas nações que foram potências em suas respectivas épocas enfraqueceram e outras deixaram simplesmente de existir. E o Senhor continua sentado no seu alto e sublime trono. Continua reinando. Bramam nações, reinos se abalam. E o Senhor continua ali, firme, assentado no seu alto e sublime trono. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos, por exemplo, Nabucodonosor se exaltando, e o Senhor o reduz à condição de nada, e mostra quem de fato reina, quem de fato está no controle, quem é que levanta e derruba reis. Ele põe termo, põe fim às guerras, quebra o arco, a lança queima os carros no fogo. Lembram o que aconteceu com o poderoso exército de Faraó? Lembram? Onde o Senhor trabalhou em favor do seu povo. E Faraó, com toda a sua pedância, com toda a sua arrogância, ficou simplesmente humilhado, juntamente com os seus deuses. Meus queridos, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Simplesmente assim. O sistema político pode tornar-se caótico, mas quando Deus intervém, nada pode impedir a sua mão de agir. Diante da voz de Deus, o tumulto da rebelião se cala para sempre, porque Ele é Deus. É isso que diz o salmista, porque Ele é Deus. Mas, eu volto a perguntar para você, onde você tem se refugiado? Qual efetivamente tem sido o teu refúgio? Qual tem sido o teu refúgio? Podemos observar ainda um outro aspecto que diz versos 10 e 11. Versos 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sim? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus deve ser glorificado por todos nós. Simplesmente assim. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Por vezes, quando nos vemos pressionados pelas circunstâncias, queremos resolver as coisas da nossa forma, do nosso modo. Queremos simplesmente mover os nossos pauzinhos, exercer a nossa influência, mas o salmista nos ensina aqui a fazermos diferente, a simplesmente pausarmos. É interessante que, se você observar, não sei se na sua versão aí tem um termozinho selar.
em alguns trechos, a ideia aí é de pausa, né? A música, de repente, faz aquela pausa. Aqueles que entendem bastante de música sabem exatamente do que estou falando. Claro, não é o meu caso, não entendo de música. O que acontece, afinal de contas? O salmista, ele nos desafia a aquietarmos o nosso coração, porque não vai ser a nossa ansiedade que resolverá os problemas. Aliás, muitas vezes, impelidos por nossa ansiedade, nós só tornamos as coisas muito mais piores. É por isso, queridos, que existem determinados momentos na nossa vida que só nos resta dobrarmos os nossos joelhos e contarmos para Deus aquilo que está gerando em nós sofrimento, aquilo que está aqui inquietando o nosso coração, e depositarmos diante do Senhor a nossa confiança e declaração de uma forma clara, objetiva e direta, dizendo: Senhor, esta é a minha situação. Senhor, isso está me gerando sofrimento, isso está me gerando angústia, isso está roubando minhas noites de sono. Senhor, guerreia a minha batalha. Senhor, trabalha por minha causa. Seja servido em ser glorificado por meio da minha vida. Amados irmãos, aquietemos o nosso coração. Repito, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração e fica a observar o agir de Deus. Quando nós olhamos para alguns relatos bíblicos, nós vemos o povo de Deus, a exemplo do que eu narrei aqui, contemplado por Israel neste período, o povo de Deus comemorar a vitória sem ter levantado sequer um dedo para a batalha, porque foi o Senhor quem guerreou a batalha pelo seu povo. Lembra a queda lá das muralhas de Jericó? Lembra? Qual a quantidade de sangue o povo de Deus derramou? Foi o Senhor quem guerreou a batalha pelo seu povo. Por isso, amado, meu irmão, minha irmã, aprenda a aquietar o seu coração. Se o Senhor não fizer, nada acontece. Se o Senhor não agir em teu favor, todo o teu esforço será simplesmente inútil. Inútil, simplesmente inútil. Aí o salmista diz, repito o verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E você já pensou em ser exaltado, em que o Senhor seja exaltado através da sua vida? Pois isso é perfeitamente possível. Sim, meus queridos, no nosso verdadeiro conhecimento de Deus consiste justamente a partir do momento em que nós mergulhamos de forma profunda, a fim de sabermos quem é o Senhor e aquilo que Ele é capaz de fazer pelo seu povo. No Senhor, a paz, que vai contrastar com as nações que estão simplesmente perturbadas, conforme o verso de número 6. Devemos silenciar e honrar o Todo-Poderoso por meio da nossa vida. Portanto, aquieta o teu coração e fica a observar o agir do Senhor. Pois bem, ainda que as calamidades venham, os terremotos se confirmem, Ele continua sendo Deus, reinando no controle de tudo, inclusive da tua vida. Deus é a nossa fortaleza. Ele mora no meio do seu povo. Ele põe fim à guerra, diz o Salmo. Por isso, aquieta o teu coração. Lembre-se daquilo que Ele operou por meio do seu bendito Filho. Por isso, diz o apóstolo Paulo, Romanos 8, que em Cristo nós somos mais que vencedores. As calamidades são um choque de realidade na humanidade. Sim. As maiores potências que já
existiram na história da humanidade ruíram, enfraqueceram, deixaram de existir. E o Senhor continua reinando. O Senhor está no controle. E Ele te chama a que volte-se para Ele. A que declare, assim como o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Paz. Lembra lá atrás? O pássaro que em meio à grande tempestade descansava tranquilamente sobre o abrigo da rocha. Aprenda a, em meio às turbulências, às vicissitudes da vida, aprenda a aquietar o seu coração, a descansar no Senhor. É Ele quem pode te dar o suporte de que você necessita. Se você não fez isso até agora, até esse instante, ore ao Senhor. Não durma esta noite sem antes dizer: Senhor, até aqui eu quis resolver as coisas com a minha inteligência, com as minhas habilidades, com o meu recurso, com as minhas influências, mas eu te peço perdão. Eu clamo a tua misericórdia. E a partir de hoje, desse instante, eu quero que o Senhor guerreie a minha batalha. Faça isso. E veja se o Senhor agirá ou não agirá em teu favor. Se Ele irá ou se Ele virá ou não ao teu socorro. Pense nisso. E que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, abençoe imensamente a tua vida. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar o hino Castelo Forte. Hino de número 155.
Observe que este servo de Deus, em um determinado momento, ele está vivendo sob pressão. E ele não vê outra alternativa a não ser recorrer ao Senhor como sendo o suporte de que a sua alma necessita. Faça isso, ouse. Vamos orar ao Senhor. Eu convido a irmã Marlene para nos conduzir em uma palavra de oração. Oremos. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Recebei a bênção. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a consolação e a doce presença do Espírito Santo seja sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.